No dia 16 de março de 1968 aconteceu o triste massacre de My Lai, dentro do contexto da Guerra do Vietnã, né? Vamos comentar rapidamente aí sobre a Guerra do Vietnã. Então, ali na região da Indochina, né, que inclui Vietnã, Laos, Camboja, foi colonizado pela França, né? Aliás, antes, né, havia presença portuguesa lá, isso é pouco comentado. Os portugueses chegaram no Vietnã e as missões jesuíticas, dentro da lógica do padroado, então, levaram a fé católica para aquele povo, inclusive o alfabeto vietnamita, que era uma língua ágrafa, né, foi desenvolvido, então, pelos padres missionários, gente como Alexandre Rhodes e Francisco Pinha, que foram enviados por Portugal lá. Então a fé chegou lá. Aliás, o Vietnã depois teve uma longa perseguição religiosa, um dos lugares que tem mais mártires, né? Eu vi uma vez um padre vietnamita dizendo que talvez o número chegasse a 100 mil mártires lá em toda a história do Vietnã. Impressionante. Os portugueses também chegaram no Camboja. Depois, aí, com o enfraquecimento do Império Português, outras nações acabaram enviando missionários para lá. Chegou a Espanha, chegou a enviar missionários para lá também, e aí, ao fim, a França acabou dominando tudo, né? Estabeleceu uma colônia, desenvolveu a cidade, desenvolveu o banco, até que houve um bom progresso lá na região do Vietnã. Aí, quando chegou o século XX, né, que iniciou-se então um processo de descolonização, melhor dizendo, antes disso, melhor dizendo, houve a Segunda Guerra Mundial, né? Os japoneses então atuaram por lá, conquistaram a região. Depois aí houve então líderes vietnamitas que lutaram contra os japoneses. Aí logo depois da Segunda Guerra Mundial, que houve um amplo processo de descolonização na África e na Ásia, né? Então aí vietnamitas então lutaram contra os franceses, né, na chamada Guerra da Indochina. A coleção de história do Brasil de Varney voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis, e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. Os franceses perderam e tiveram que reconhecer a independência daqueles países, né? Porém, os Estados Unidos, né, estavam em plena Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam com medo do avanço comunista ali, né? Tava na moda falar da teoria do dominó, né? Se um governo virasse comunista, todos os outros virariam. A China tinha se tornado comunista em 1949, né? Então, havia um grande receio de tudo ali virar comunista. E o Vietnã, ele estava separado entre dois, o Vietnã do Sul e o do Norte. O do Norte se tornou comunista, com forte apoio da União Soviética e tal, né? E o Sul, então, os franceses se retiraram, não tinham mais condições de enfrentar a União Soviética, e aí os Estados Unidos acabou assumindo esse papel, né? E já em 1955, né, as datas de início de guerra do Vietnã às vezes mudam, né? Mas normalmente às vezes se dá que foi quando os americanos começaram a apoiar lá o Sul, logo depois dos franceses, que foi 1955, até terminar com o Tratado de Paz, se não me engano, Tratado de Paris, né, de 1975. Então, durante esses 20 anos, os Estados Unidos tentou resistir lá, impedir o avanço do comunismo, apoiando o Vietnã do Sul. Essa guerra aí gerou muitos filmes, né, muitos estudos, até hoje ela é indigesta aí para a história americana, porque os Estados Unidos acabou perdendo, né? É lógico que tem aquele detalhe da vitória militar ou não, né, que os Estados Unidos não teria perdido militarmente, porém perdeu politicamente. Isso daí é uma questão de interpretação. Não vamos entrar aqui porque o foco é analisar um pouco o My Lai, né? Mas eu já comentei sobre isso em outro vídeo da Guerra do Vietnã, e também tem no Clube Caravelas, também tem vídeo meu sobre a Guerra do Vietnã. Para os estudiosos de guerra, claro, a Guerra do Vietnã é um tema importante, dada as estratégias do Ho Chi Minh, né? O Ho Chi Minh era o grande líder Vietcong,
Então ele desenvolveu as trilhas chamadas trilhas Ho Chi Minh. Alguns consideram ele como um grande teórico de guerra, até ponto de dele ter mudado. Então se fala em e varia conforme o autor, estudo e tal. Então você diz guerras do jeito X, outro guerra do jeito Y, guerra de trincheira, guerra de movimento do Blitzkrieg, e o Ho Chi Minh avançou no sentido de a guerra seria vencida pelo lado moral, ou seja, o objetivo dele seria desmoralizar o inimigo, né, com técnicas de guerrilha e armadilhas para ferir um soldado americano e não matar. Por quê? Porque dizia o Ho Chi Minh que, eu acho que foi ele que disse isso, né? Ele disse que um soldado morto era um a menos no campo de batalha, já um soldado ferido eram 3 a menos. O que está ferido, 2 para carregar. Além do que, o soldado ferido, né, ele vai despender então toda uma logística para socorrê-lo, ele vai estar gritando de dor, e isso vai causar um abalo moral na tropa. Então ele via a guerra do Vietnã, além de vencer com meio de batalhas, uso de armamentos, ele também via esse lado psicológico importante na guerra. E de fato ele tinha razão, porque a guerra do Vietnã houve uma intensa campanha contra nos Estados Unidos, se tornou uma guerra muito impopular, houve muitos protestos, se misturou a guerra no Vietnã na lógica dos anos 1960, misturou luta pelos direitos civis, paz, movimento hippie, etc., movimento da contracultura. Então tudo isso se misturou num caldeirão de protesto nos Estados Unidos, de grandes mudanças, e o Vietnã era um dos epicentros aí desse movimento dos anos 1960. Né? Aliás, a virada da guerra foi justamente em 1968, na chamada ofensiva do Tet. Né? Bom, e nesse mesmo ano de 1968 teve um massacre simplesmente inacreditável. Né? Foi de My Lai. Então, as tropas americanas tinham recebido uma informação totalmente errada, claro, de que havia então Vietcongs nesse tal vilarejo de My Lai. Ele tem um outro nome que agora eu não me lembro. E aí então quando os soldados chegaram lá, eles então não viram os Vietcongs, só viram mulheres, crianças, agricultores, idosos. Em vez deles darem meia volta e ir embora, eles partiram para o massacre. Uma coisa assim assustadora. Abusaram de mulheres, né? Massacraram, partiram para massacres assim da mais selvageria. Jogavam as pessoas no brejo, no rio, ou matavam ou um tiro ou em facada. Teve lá mortes a facada, brutais, né? Chegaram bebê serem mortos, né? Morreu mais ou menos por volta de 500 vietnamitas indefesos. Eles não estavam ameaçando os americanos, eles eram uma população civil, população de aldeia que vivia ali da agricultura. Né? Então foi um caso clássico de crime de guerra e abuso dos fracos. Né? O massacre só foi impedido porque surgiu um herói no meio dessa história chamado Hugh Thompson. Esse Hugh Thompson, ele era piloto de helicóptero, né? Então ele estava andando ali na região e de repente ele viu lá uma situação meio estranha, tentou averiguar o que era, conversou lá com o superior, e o superior na cara dura falou que não era para ele se meter e que acabou, né, e ponto final. E aí ele viu que os americanos estavam matando essa população indefesa. Ele chegou a dar ordem para os helicópteros dispararem contra os próprios americanos se eles ameaçassem continuar a matança, né? Então ficou um clima de tensão entre ele no helicóptero, tentando convencer e tentando impedir um massacre. Ele chegou a socorrer muitos vietnamitas, impediu a morte de vários. Pelo rádio chamou apoio de outros helicópteros, e aí quando os outros helicópteros chegaram, os americanos criminosos e assassinos foram embora e se retiraram, né? O caso foi abafado no início, porém um repórter, cujo nome agora eu não lembro, acabou divulgando, tendo acesso a fotos e tudo, fez uma divulgação, e aí toda a mídia americana divulgou, chegou no conhecimento do público, e aí a guerra, que já era impopular, tornou-se mais impopular ainda. O massacre foi revelado no ano seguinte, 1969. O Hugh Thompson também
denunciou o massacre, teve tentativa de encobertamento e tal, mas o mérito dele só foi reconhecido 30 anos depois, quando ele ganhou a medalha do soldado, que é a mais alta condecoração dada pelo exército americano para quem é fora de combate, assim. Como ele impediu o massacre de continuar, como ele agiu com heroísmo, então ele foi merecedor dessa medalha. Houve um processo contra os assassinos, mas por incrível que pareça, só um foi punido, né? O tal do Calley, né? Esse Calley, ele acho que foi condenado à prisão perpétua inicialmente, só que aí depois o Nixon acabou dando um indulto, ele cumpriu 3 anos de prisão. Diz que durante a vida inteira ele sofria pesadelos e dormia muito mal, né? Mas acabou vivendo bastante. O Hugh Thompson, né? Ele acabou voltando para o Vietnã, teve um encontro com as pessoas que ele acabou salvando lá no Vietnã, né? Então, um grande herói esse Hugh Thompson. Tanto o episódio do massacre triste do My Lai como o Hugh Thompson se relacionam com isso, com o livro da cavalaria. Por quê? Porque naquela época da Idade Média, isso aí jamais aconteceria abuso de populações civis. Na Idade Média, com o espírito da cavalaria, se enfrentavam militares, tinha que se proteger a população civil, não abusar dos fracos, não abusar dos vencidos. Isso aqui era o código de honra da cavalaria, não fazer. Tinha os famosos 10 mandamentos, incluir justamente isso. Então, acho que talvez seja a expressão máxima do código da cavalaria, não abusar dos fracos e dos inocentes. E o que um massacre de My Lai revela? Abuso de fraco, de inocente. Então isso aí ele revela como a lógica da guerra se perdeu, né? O pouco de civilização que havia, de civilidade em ambiente de guerra, foi sendo diluído ao longo da história e se encerrou totalmente no século XX, com a Segunda Guerra Mundial, com a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, guerras do Oriente Médio, etc. Né? Massacres e abusos atrás de massacres e abusos, uma tristeza. Então esses valores que norteavam determinados princípios de guerra sumiram. Hoje, os mortos em guerra são números, são estatísticas, são efeitos colaterais, mortes aceitáveis, né? Então há todo um jogo tenebroso, que não estou falando só o governo, todos, né, governos que entram em guerra, operações, que seja Rússia, China, Estados Unidos, Vietnã, qualquer um, eles fazem uma conta, assim, vamos tolerar determinados civis, já pensa na repercussão da imprensa, se for imprensa livre, né? Se morrer muita gente, a imprensa já vai divulgar, a nossa popularidade cai. Então, há um cálculo nisso, de quantos civis seriam tolerados à morte para não aferir a opinião pública, todo um jogo estatístico e tenebroso muito sujo, né? Então, os civis passaram a ser um número, passaram a ser estatística, passaram a ser efeito colateral, né? A tecnologia ajuda muito isso. Você, falando, aperta um míssil, joga do outro lado do mundo e morre um monte de gente civil. Ele não correu risco nenhum, nem viu essas pessoas, nem sabe se eram inocentes ou culpadas, né? Então houve vários massacres no estilo de My Lai. Por exemplo, Israel, que é muito defendido aí por certos grupos, teve o lamentável e abjeto massacre de Sabra Shatila, né? Que não foi causado diretamente pelo exército Israel, mas eles acabaram deixando os falangistas massacrarem palestinos. Lembra um pouco, né, o My Lai pela selvageria, né? Aliás, teve processo lá em Israel, alguns foram condenados, né? Mas então, o Irã, lógico, toda guerra vai ter abuso, né? Toda guerra vai ter abuso, justamente porque foi abandonado o espírito da cavalaria. Agora, eu falei que o livro se relaciona com isso de duas formas, um por oposição, né? Então, o livro diz uma coisa, ensina uma coisa como era na Idade Média, e o mundo moderno é o oposto. Agora, o Hugh Thompson é um herdeiro do espírito da cavalaria. Ele sim é uma figura que foi lá com bravura a ponto de ameaçar a atirar nos seus próprios colegas americanos que estavam matando a população civil. Ele agiu com o espírito da cavalaria porque ele viu que era uma população indefesa que estava sendo assassinada. Se ele vivesse na Idade Média, ele teria sido um cavaleiro. Então, isso é interessante, né? Apesar de toda a decadência
da civilização, né, de tudo, ainda surge, ainda tem pessoas heróicas, ainda tem alguns momentos de grandeza, né, já que o mal nunca consegue ser 100%, né? Sempre há um limite para a maldade, como dizia o Bento XVI. Então, apesar de todas essas sujeiras, sempre surge alguém que faz alguma coisa de bravura, e esse foi o caso do Hill Thompson. Então, vale muito a pena ler esse livro, porque esse livro acaba ensinando duas coisas, né? Como era a Idade Média, combatendo aquela ideia de Idade das Trevas, e como a nossa época é decadente, né? Então essa contraposição é interessante. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.